Muito bom dia a todos. Espero que vocês consigam me ouvir. Acho que está tudo certo. Eu vou compartilhar a minha apresentação e a gente vai começar a nossa palestra. Ok. Ok, eu vejo que vocês estão vendo a apresentação, então eu posso começar. Bom dia a todos, pessoal. Então, obrigado pela apresentação. Meu nome é Ivan. Gostaria muito de estar aí com vocês no simpósio, mas estou um pouquinho longe. Eu estou aqui na Suécia fazendo um pós-doutorado. Um background bem rapidinho meu, eu sou biólogo. Trabalhei com algumas coisas já ao longo da minha graduação, ao longo do mestrado e doutorado eu já foquei um pouco na aquacultura e eu estou trabalhando com gestão de resíduos e tratamento de resíduos já há 8 anos, 8 ou 9 anos. E não só da aquacultura, mas de outras áreas também, né? E o que eu quero passar para vocês hoje aqui é um panorama um pouco mais abrangente do que apenas a gestão dos resíduos na aquacultura, mas sim uma coisa um pouco mais ampla. O porquê da gente fazer gestão de resíduo, para começar, que eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente. O porquê que a gente faz gestão de resíduo, né? E quais são os impactos, quais são os ganhos, quais são as possibilidades que a gente tem com a gestão de resíduo. É muito mais do que simplesmente adotar uma tecnologia, entender um mercado e tentar atender esse mercado especificamente, mas é muito mais do que isso. Então, eu vou falar de tecnologias para vocês pontualmente. Eu vou mencionar algumas tecnologias, as que são mais utilizadas na agricultura, especialmente hoje, no Brasil e no mundo. Mas eu vou dar um foco para a palestra um pouco mais abrangente. Eu espero que vocês consigam seguir minha linha de raciocínio aqui, tá? Então, eu sei que o público é bastante diverso aqui do simpósio e vocês vêm de diversas áreas. Então, um rápido panorama da aquacultura no Brasil e no mundo. A aquacultura ela tem crescido muito, é uma atividade que já há décadas nós sempre escutamos, ano a ano, sobre o seu crescimento. Então, é uma atividade que ela está crescendo por necessidade e por desenvolvimento tecnológico também. Quando eu falo necessidade, é que no mundo inteiro a gente tem a pesca extrativa ainda muito presente, e a pesca extrativa ela causa impactos ambientais muito grandes no que diz respeito aos estoques naturais, quando populações de peixes e outros organismos aquáticos eles são removidos desse ambiente, né? Então a gente vê nos últimos relatórios que trazem estatísticas da aquacultura que a pesca extrativa ela está sempre estagnada já faz algumas décadas e a aquacultura está sempre crescendo. Então, o fornecimento de pescados, quando eu falo pescados, entendam como peixes, camarões, rã, alga, todos os organismos aquáticos, né, pescados ou criados na aquacultura. O fornecimento desses produtos no mundo inteiro, ele está praticamente equiparado entre aquacultura e pesca extrativa, e a gente sabe que nos próximos 2, 4, 6 anos a aquacultura vai ultrapassar. Então a gente vai ter mais oferta de produtos da aquicultura em relação a produtos da pesca extrativa. Em relação à sustentabilidade, isso é muito bom, porque a aquacultura ela é menos impactante do que a pesca extrativa na maioria dos casos. Mas não vem ao caso isso agora. E como vocês podem ver, no Brasil isso não é diferente. Então a gente olha essa imagem aqui na esquerda. A produção no Brasil ela cresce muito. É um mercado que está crescendo pelo menos aí 3% ao ano e a gente está chegando perto já de 1 milhão de toneladas é, 1 milhão de toneladas produzidas, né, por ano no país. E isso é muito significativo. E consequentemente, quanto mais produção, mais resíduos. O professor Sérgio agora ele mencionou a palavra coprodutos e tanto para a produção de bovinos, de suínos e de peixes também não é diferente. A gente tem resíduos e a gente tem o que aproveitar e denominar isso como coproduto. A gente costuma muito falar sobre subproduto, mas coproduto é uma palavra interessante. Então, quanto mais produção aquícola, consequentemente, mais resíduos a gente vai ter. Então, entendam que todo o que eu vou falar sobre resíduos aqui, eu posso estar considerando materiais que podem ser considerados como coprodutos, mas quando o produtor, né, não aproveita esses materiais, a gente considera eles resíduos. Então pensem em resíduos de uma forma mais abrangente, tá? Resíduos, uma definição clássica, são resíduos, né, são materiais de origem animal ou vegetal que são descartados pelo seu proprietário, vamos dizer assim, e que podem ser passíveis de aproveitamento, de recuperação.
ou necessitar de algum tratamento ou disposição final adequada. Isso é uma definição já antiga e que a gente toma para falar quando a gente quer falar de resíduos. E na aquacultura, eu tenho algumas fotos aqui que são, por exemplo, resíduos do processamento. Então, vocês estão vendo cabeças de peixes aqui em cima, cabeças de camarão, um peixe que foi filetado. Então, a gente tem todas as aparas do peixe, a gente tem os intestinos, o estômago, o coração, as nadadeiras junto com a cabeça. Tem esse tipo de resíduo que vocês estão vendo nessa imagem, que são peixes que morreram naturalmente ao longo da produção, e isso acontece, infelizmente, mas acontece em qualquer produção animal, além de outros, né? Esse aqui da esquerda que vocês estão vendo, são resíduos, por exemplo, de filtros, de sistemas fechados da aquacultura. São lodos, como se fosse um lodo de esgoto, mas é um lodo do filtro da aquacultura. Então ele tem a mesma textura, uma composição claramente diferente, mas é um resíduo, às vezes, bastante volumoso, que a gente tem que pensar em tratar também. Então são várias alternativas, né? Quando a gente pensa num peixe, em um peixe especificamente, assim, olha a quantidade de coisas que a gente tem. Então vamos pensar numa tilápia, eu acho que é um peixe que todo mundo conhece, né? A tilápia, a maior parte da tilápia, ela é aproveitada pelo seu filé. Então o filé é o produto principal. A gente tem coprodutos, ou subprodutos ou coprodutos, que são as aparas da tilápia, que podem utilizar, por exemplo, diretamente fritar e comer, por exemplo. A gente tem a carne mecanicamente separada, que é a CMS, e a CMS a gente pode fazer várias coisas, como hambúrguer, almôndega, esse tipo de coisa. E a gente tem outras partes do peixe que aí a gente tem que aplicar tecnologias para conseguir aproveitar. Então, considera resíduo ou considera coproduto? Depende do que você tem como investimento em cima disso, depende de qual tecnologia que você está aplicando para esse resíduo, tá? E como escolher essa gestão? Isso é difícil, isso depende de muitíssimos fatores, mas ao longo da palestra eu acho que vocês vão entender a complexidade do que a gente fala quando a gente trata de gestão e tratamento de resíduo, e no final eu acho que a gente vai ter uma conclusão sobre isso. E antes de eu continuar, eu coloquei como título da palestra gestão e tratamento, né? A gestão, ela é mais do que o tratamento. O tratamento a gente pode simplificar dizendo que é a aplicação de uma tecnologia em cima de um material, de um produto, de um resíduo. Isso é o tratamento. E a gestão é muito mais do que isso. A gestão é você entender quais resíduos são gerados, em qual quantidade, em qual frequência, se tem mais resíduos sendo gerados em volta da sua produção, qual que é a logística de transporte desse resíduo, de manejo desse resíduo e de tratamento desse resíduo. Então a gestão é uma coisa mais abrangente, o tratamento é o tratamento pontual. Pode haver tratamento in loco, na própria produção? Sim. E essa é a opção principal, na realidade. Se não tem, ok, qual que é a logística para eu levar esse resíduo para algum lugar para ele ser tratado? Entendeu? Então tem uma tecnologia que, nossa, você vai aplicar essa tecnologia no resíduo e ela vai render um bom dinheiro. Ok, mas quanto que você está gastando na logística para levar esse resíduo até o lugar que ele tem que ir, voltar para a produção e depois distribuir esse produto? Será que compensa ou não? Isso é gestão, tá? Então é uma coisa um pouco mais abrangente. Mas vamos continuar. Eu estava falando da tilápia. A tilápia é um exemplo muito bom porque é um peixe que é muito produzido no Brasil, né? E como eu disse, o produto dele principal é o filé, que representa entre 31% e 35%, vamos dizer, do peixe. A média é mais ou menos 32%, na verdade. A carne mecanicamente separada, como eu falei, é 10%. As aparas, 2%. Isso representa 44%, em média. Ou seja, 56% da biomassa de peixe que você criou, ou seja, a ração que você colocou para esse peixe virar biomassa, 56%, na maioria dos casos, acaba sendo resíduo. Por que eu digo na maioria dos casos? Porque uma gestão eficiente de resíduo e a aplicação de diferentes tecnologias para gerir esse resíduo, muitas vezes ela não é simples e ela não pode ser feita no próprio local. E quando ela pode ser feita no próprio local, geralmente é uma parte do resíduo gerado que você está aproveitando e não o todo, entendeu? Então, olha a quantidade de resíduo que isso pode acabar gerando, que uma produção pode acabar gerando, que um processamento pode gerar. É bastante coisa. E vocês imaginam então que o investimento que vocês fizeram, 44% está virando produto, esse produto vai estar no preço que ele tem que ser vendido. Mas a gente pode ganhar muito aqui. Como o professor Sérgio falou, a gente pode ganhar muito quando se trata da gestão do resíduo. E é aí que a gente entra quando conversa sobre qualquer tipo de tecnologia para fazer isso, tá? Não só os pescados
mas qualquer atividade gera resíduos, e eu coloquei aqui um panorama só comparativo para vocês terem noção. Então, de modo geral, a aquacultura mais a pesca extrativa, isso é uma média feita mundialmente, tá? Coletada com dados da FAO. De modo geral, assim, considerando tudo que vocês imaginam sobre aquacultura, sobre frigoríficos, sobre a pesca extrativa, sobre distribuição e tudo mais, o que a gente tem de resíduo sendo gerado é mais ou menos 35% em desperdícios, né? Em comparação a isso, cereais, por exemplo, grãos, o desperdício é de mais ou menos 30%, então, do momento da colheita, plantas que morrem do momento da colheita, da distribuição, da perda, de estragar produto até o prato, mais ou menos 30%. Para oleaginosas é mais ou menos 20%, para produtos cárneos e lácteos é mais ou menos 20%. É sempre muito alto isso, né? E um ponto muito alto também é legumes e vegetais, 40% a 50% de resíduo. A gente vai no mercado e vê aquele monte de produto bonitinho, a gente escolhe até os melhores assim para levar para casa. Quando tem um tomate riscadinho assim, a gente já não quer levar porque tem um mais bonito do lado. Às vezes a gente não tem noção da quantidade de resíduo que está sendo gerado. Isso é muito significativo algumas vezes. E na aquacultura acaba não sendo diferente. Quando você olha no mercado, tem aquele peixe bonito e aquele peixe um pouco menos bonito do lado, qual que você vai escolher? É sempre um e o outro vai acabar sobrando. Então a quantidade de resíduo gerado no mundo é muito grande. Na aquacultura, como eu falei, né, são vários tipos de resíduos e eles podem ser gerados em diferentes momentos. Eu vou mostrar mais um slide sobre isso depois, mas esse estudo é um estudo muitíssimo interessante do ano passado que traz um panorama interessante sobre a geração de resíduo e como prevenir essa geração de resíduo em diferentes etapas. E eles mencionam, né, durante a produção, a gente tem resíduos gerados de mortalidade, ou durante a pesca extrativa, o bycatch. Então, quando a gente passa aquela rede no mar, a gente pega a espécie que a gente quer, só que vem um monte de coisa junto. Aquilo muitas e muitas vezes simplesmente é devolvido para o mar. Isso tem um ponto positivo, porque é uma energia que você retirou do mar e está voltando ela, porque tudo bem que aquilo vai ser decomposto, né? Então é um retorno energético, mas é uma alteração no ambiente, então é bastante complicado. E além da produção pode ocorrer também perda de qualidade, a gente sabe disso. Em relação à distribuição, aqui a gente está falando de gestão, hein? Não só de tratamento. Durante a distribuição, retorno de produtos de clientes, então de supermercados, de peixarias, etc. Redução de vendas e perda de produto, perda da qualidade ao longo do tempo. E na questão do consumo, restos de alimento no prato, que às vezes a gente pode achar que não é tão significativo, mas e tem que considerar isso. Vencimento de produtos comprados e que não foram consumidos, e também a perda da qualidade. Então são infinitos fatores que estão atuando na gestão que estão causando um maior desperdício, não só na aquacultura, mas em outros mercados também. E por que a gente tem que fazer gestão de resíduo, né? O que eu vou trazer agora é um panorama mais geral, assim, que vocês podem levar para todas as palestras, e não só a minha, mas existe uma hierarquia sobre a gestão de resíduos, sobre geração e gestão de resíduos no mundo, que é essa hierarquia. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com ela ou não, mas ela é uma hierarquia que traz os principais processos, o que a gente tem que fazer preferencialmente em cima, e por último, lá embaixo, aqui embaixo. Então, inicialmente, qual que é a melhor maneira de se lidar com o resíduo? É não gerar o resíduo, certo? Então, prevenir a geração de resíduo. Como que você faz isso na aquacultura ou em qualquer produção animal? Você tem que manter condições mínimas de sanidade para você evitar que seus animais morram. Você tem que fornecer a quantidade de alimento que eles precisam e não a mais, para não ter desperdício. Você tem que abater seus animais no momento correto. Você tem que tratar seus animais que estão doentes e assim por diante. Existem diversas formas de prevenir qualquer tipo de geração de resíduo nessa produção. Ok, quando não dá para prevenir, ou seja, num frigorífico, por exemplo, você vai abater o peixe e tem o filé. Eu não tenho como aproveitar mais do que a CMS, né, a carne mecanicamente separada, então eu vou acabar gerando muito resíduo. Como que você pode... Qual que é o próximo passo para isso? Como que você pode melhorar o seu processo? Se não dá para prevenir a geração desse resíduo, tenta reutilizar esse resíduo. O que é o reutilizar? Bom, sobrou a carcaça do peixe. O que eu posso fazer com essa carcaça? Eu posso produzir uma farinha, eu posso extrair um óleo dessa carcaça. Ainda vai ter um resíduo sendo gerado, tá? Não tem importância, mas você está reutilizando pelo menos parte do resíduo que você está sendo gerado.
Ok, eu não consigo reutilizar, não consigo prevenir nem reutilizar. O que eu faço? Eu tento reciclar. E a reciclagem é um processo que é bastante comum e é o processo mais fácil, eu diria, para se aplicar a gestão de resíduos em resíduos da aquacultura. E vocês vão entender o porquê quando eu falar das tecnologias. Depois da reciclagem, putz, não dá para reciclar, vamos tentar recuperar. O que é recuperar? É você aplicar uma tecnologia nesse resíduo que você recupera uma outra parte dele. Então, um exemplo muito claro isso para resíduos alimentares, por exemplo, aqui onde eu moro, é a queima de resíduos. Então, aqui se queima muito resíduo para gerar calor, para circular nas casas, principalmente durante o inverno, para manter o aquecimento das casas. Então, a gente queima o resíduo, gera o calor. É uma recuperação energética que a gente fala. E, em último caso, segundo a hierarquia da gestão de resíduo, em último caso, a gente descarta. Tá? Por que tudo isso? Hoje, a nossa economia, depende do país, mas ela é mais de 90% em todos os países e na maioria dos países mais de 95% ainda linear. É uma economia linear que você simplesmente coleta, produz, distribui, usa e joga fora e acabou. Você gera uma quantidade absurda de resíduos. 95% da nossa economia, pelo menos, é baseada em economia linear. Por mais que a gente veja muita propaganda aí, né, na televisão e de produtos que a gente compra, isso aqui é reciclado, não sei o quê. Quando você pega a estatística da coisa, realmente a gente está numa economia linear ainda e já não dá mais para fazer isso. A gente tem que mudar e pular para uma economia circular. Então, tudo que a gente fala de gestão de resíduo, a gente está aplicando circularidade. Isso é muito importante. É mais sustentável? Aí já é outra discussão. A gente pode levar isso na mesa redonda depois. Mas entendam que nem toda tecnologia de tratamento de resíduo, da maneira com que ela é feita, da maneira com que ela pode ser feita, acaba sendo mais sustentável ou não. Isso a gente pode discutir depois, mas é importante ter isso em mente também. Então, isso aqui é interessante. A geração de resíduos no mundo, e a aquacultura está dentro dessa parte verde aqui, praticamente metade dos resíduos são orgânicos. E olha como que é o tratamento desses resíduos, ou disposição, né? Aqui a gente tem um pouquinho de reciclagem no verde, um pouquinho de incineração, como eu falei, para recuperação de calor. E todo esse azul, ou são aterros sanitários, aterros que não são especificados, segundo a publicação que veio esse gráfico, e aterros a céu aberto, que são os lixões a céu aberto. Praticamente 70% do resíduo, a nível mundial eu estou falando, são dispostos em aterros. Isso está certo? Isso não está certo. Né? Porque existem resíduos que têm que ir para o aterro, sim, mas eles deveriam ser o mínimo e não a regra. Eles deveriam ser a exceção. E não é isso que está acontecendo. Então, quando a gente aplica as tecnologias existentes de tratamento de resíduo, a gente está evitando que isso aconteça. E de evitar um pouquinho que isso aconteça, é muito provável que a gente tenha um ganho ambiental muito alto. Então, pensando pontualmente na aquicultura, a gente tem que trabalhar para tentar encaixar ela em alguma dessas etapas. Uma parte da aquicultura a gente encaixa na prevenção, outra na reutilização, outra na reciclagem. Dificilmente vai ter algum resíduo que você não consiga reciclar na aquicultura. E é o que a gente vai falar daqui para frente. Por que a gente faz isso? Eu queria linkar só um ponto, dá para a gente linkar a gestão de resíduo com vários pontos no mundo, e no que diz respeito à produção de alimentos, mas eu vou linkar nesse porque a tecnologia que eu vou focar mais na palestra, que é a compostagem, ela está diretamente relacionada com isso. A produção de alimentos no mundo, e aí a produção de alimentos eu falo, produção de alimentos para produzir animais, produção de alimentos para consumo humano direto, e os alimentos que eles são, e a transformação, né, desses animais em alimento humano, que é a produção de bovinos, é a produção de peixes e tudo mais. Ela é totalmente dependente do quê? De nutrientes. Nutrientes como nitrogênio e fósforo. A produção de nitrogênio hoje, eu não sei se todo mundo tem noção disso, mas ela é majoritariamente por meio de um processo que se chama o processo de Haber-Bosch, que é um processo de fixação de nitrogênio atmosférico, que permitiu a revolução verde no mundo, né, e produção de alimento para todo mundo. Só que é um processo que demanda muita energia, mas muita energia mesmo. 1% da produção energética mundial é só para esse processo. 1%. É muita coisa isso. Para apenas um processo. E quando a gente faz reciclagem de resíduos, a gente consegue reduzir um pouco da necessidade desse processo. Além disso, nitrogênio é um dos nutrientes, né? O fósforo, por exemplo. O fósforo, não sei se todo mundo tem noção também, mas
as reservas de fósforo no mundo elas são muito pequenas, e a maior reserva de fósforo está no norte da África, em um lugar específico, que é numa parte do Marrocos. E é um recurso também não renovável, porque são rochas fosfóricas, que não tem muito no mundo, estão sendo extraídas num ritmo muito grande, e já tem papers na Nature, na Science, discutindo como isso vai ser um problema gigantesco nas próximas 3 décadas, 4 décadas, como isso pode levar a guerras, por exemplo, porque fontes de fósforo não são renováveis. Então a gente precisa fazer gestão de resíduo para tentar suprir um pouco dessa demanda por fósforo. São só links assim para vocês entenderem do que a gente está falando. E a última coisa, antes de começar a falar das tecnologias, que eu queria trazer para vocês é em relação aos limites planetários, os planetary boundaries. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas eu imagino que sim. Mas são agregados de muitos dados e de muita pesquisa feita no mundo, em que os primeiros, a primeira vez que alguém propôs esses limites planetários foi em 2009, e eles propuseram 7 limites, incluindo o nitrogênio e o fósforo que eu falei, além de outras coisas como a mudança climática, como a mudança do uso da terra para diferentes propósitos e tudo mais. E lá em 2009, eles já viram que dos 7 limites que eles avaliaram, 3 já estavam ultrapassados. O que significa ultrapassar um limite planetário? Significa usar um recurso de uma maneira tão forte, tão abusiva, vamos dizer assim, que o planeta não consegue se recuperar mais nesse limite. Então, a gente ultrapassa esse limite e a recuperação desse limite ela tem que ser ativa. Ela não consegue ser mais natural. E isso é muito grave, né? Se vocês pararem para pensar. Então, em 2009 já tinha 3 ultrapassados. Em 2015 fizeram um novo estudo, um novo assessment disso. E 4 já estavam ultrapassados. Então, além do nitrogênio, além da mudança climática e da integridade da biosfera, eles acrescentaram também a questão do uso da terra, que também é muitíssimo grave, no Brasil, inclusive. E a última avaliação que teve foi agora em 2023, ano passado. Eles acrescentaram 2 limites e 6 já estão ultrapassados. Então, o que a gente escuta muito sobre mudança climática e como está a situação é realmente desesperador. Assim, é uma coisa muito grave. E o que a gente faz na gestão de resíduo vai salvar o mundo? Não vai salvar o mundo, mas vai colaborar. Então, essas tecnologias que a gente aplica e a insistência que a gente tem em falar que vocês precisam tratar os seus resíduos, né, quando a gente fala com produtores, com diferentes indústrias, mas tratar de verdade, sabe? E de maneira integrada, fazer gestão integrada de resíduos, e não só aplicar uma tecnologia, mandar o resíduo para o vizinho, fazer... Tem que ser uma coisa realmente, porque o impacto da gestão de resíduo ele pode ser muito grande mesmo, assim. Tem uma tecnologia que chama Life Cycle Assessment, né, que é a análise de ciclo de vida, que ela permite você avaliar a sustentabilidade de qualquer processo produtivo. E quando você coloca a gestão de resíduo, de maneira geral, o impacto ambiental da sua atividade ele cai. Independente de várias coisas, dependente de outras coisas, é claro, mas a gestão de resíduo é um dos exemplos mais claros de como aplicar a economia circular e melhorar um pouco essa situação que a gente tem hoje, né? Mas vamos voltar então para a aquacultura. Como eu falei, são vários tipos de resíduos e a gente vai focar agora em alguns pontos de geração desses resíduos, tá? Então, quando eu falar de resíduo de aquicultura, eu quero que vocês pensem principalmente nas pisciculturas. Então, no Brasil, a gente tem muito tanque escavado, então são tanques cavados na terra, que a gente coloca o peixe lá dentro, depois tira depois da engorda e abate esses peixes. Mas também tem muito tanque rede, que nem nessa foto que vocês estão vendo, em reservatórios, em rios, em lagos. Muito resíduo sendo gerado aqui. Mas a maior parte dos resíduos está sendo gerado em frigoríficos, ok? Então são vísceras, cabeças, nadadeiras, tudo que não é o produto principal do animal, que é o filé, por exemplo. Além disso, não é só na produção, mas também em centros de pesquisa, tem muito resíduo sendo gerado, e eu coloquei isso aqui porque o meu doutorado ele foi muito focado no centro de pesquisa, o quanto de resíduo que a gente gera no centro de pesquisa. E eu vou falar para vocês que é uma coisa impressionante, assim, os volumes são realmente impressionantes. Às vezes chega a passar de toneladas mês, dependendo da época, da quantidade de experimento que está sendo conduzido. Então isso é bastante significativo também. Por isso que eu gosto de colocar aqui. E além disso, um resíduo que está sendo gerado na aquacultura com muita frequência hoje, por conta do aumento, né, do melhor desenvolvimento tecnológico de sistemas fechados, são esses lodos de filtros.
A gente tem muito sistema fechado de aquacultura no mundo inteiro, e a quantidade de lodo gerado nesse filtro, que é limpo a cada dia, a cada 2 dias, às vezes a cada uma semana, depende do tipo de sistema, são muito volumosos e é mais ou menos complicado tratar desses lodos, especialmente na produção em si. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu queria destacar esses dados aqui que são muito interessantes também, voltando, né, para a questão do nitrogênio e do fósforo, de uma produção de peixes de diferentes espécies aqui, né? Então esse aqui é um artigo que traz vários panoramas produtivos, e eu vou destacar só um deles, por exemplo, que é na produção de salmão. Olha que interessante isso. A quantidade de nitrogênio e fósforo que você coloca na água na forma de ração e ou na forma de fertilizante, por exemplo, para estimular a produção de fitoplâncton, olha o quanto que é retido desse nitrogênio e desse fósforo na carne dos peixes. 49% do nitrogênio e 36% do fósforo. Quanto que não é digerido e acaba acabando, né, acaba ficando nas fezes ou na matéria particulada que está na água e acaba indo para o filtro depois. Às vezes 14% e 55% do fósforo. 14% do nitrogênio e 55% do fósforo. É muita coisa isso. E diretamente excretado, então depois que o peixe utilizou aquele nutriente, a gente ainda está perdendo 37,9% de nitrogênio e fósforo. Então, se você somar isso tudo, em comparação com isso, a gente está mais perdendo do que ganhando no peixe. Natural, são processos biológicos. O que a gente pode fazer? Tratar isso aqui de alguma forma para tentar melhorar, né? E como que a gente trata isso? Existem diferentes tecnologias. Eu queria destacar o que o professor Sérgio falou aqui. Diferentes tecnologias que são aplicadas na bovinicultura, na suinicultura e em outras produções, na ranicultura, por exemplo. Várias tecnologias também podem ser aplicadas na aquicultura. Então, desde o curtimento de couro na produção de bovinos, a gente pode curtir couro também na produção de peixes. É um processo igual? Não, mas é muito parecido. Então, tem muita tecnologia que ela pode ser adaptada para diferentes tipos de produção. Tenham isso em mente porque eu acho que é muito importante. Mas, independente de existirem várias tecnologias, é que eu estou colocando 6 tecnologias, mas eu digo para vocês que existem dezenas, tá? Eu vou focar nessas 3 aqui de cima, então na digestão anaeróbia, na compostagem e na biodigestão por insetos, que é uma coisa nova, mas que tá muito legal agora hoje em dia no mundo inteiro. Por quê? Porque eu poderia falar da possibilidade de tudo que vocês imaginarem aqui. Então, isso que vocês estão vendo são 6 tecnologias, mas existem várias outras. Extração de vários compostos bioativos da gordura dos peixes, da pele do peixe, uso de escamas para fazer de bijuteria a filtros para reter metais pesados em curtimento de couro. Existem tantas opções, mas tantas opções que eu prefiro focar nas 3 principais e explicar como que elas funcionam e quais são os benefícios delas do que falar sobre todas elas, porque todas elas podem acabar vindo de outras produções também, tá? Então eu vou focar um pouquinho na digestão, na compostagem e na biodigestão por insetos. Começando pela digestão anaeróbia. A digestão anaeróbia, ela é um processo bastante conhecido no mundo inteiro, aplicado talvez no mundo inteiro também, desde sistemas muito simples em países em desenvolvimento até sistemas muito complexos em países mais ricos. E aqui onde eu estou, por exemplo, na cidade que eu moro aqui na Suécia, a digestão anaeróbia é uma coisa tão forte que toda a frota de ônibus, quando não é elétrica, uma parte, né, que já é elétrica hoje, mas toda a frota de ônibus e a maior parte dos transportes públicos, eles são feitos com biogás gerado a partir do resíduo que a gente gera aqui na cidade. Então tem uma separação bastante eficaz assim, e a digestão está muito presente. Na aquacultura, ela também está bastante presente, e principalmente quando são pequenos biodigestores in loco, então na própria produção, em que os produtores destinam o resíduo para essa tecnologia. Tá? A digestão anaeróbia ela nada mais é do que um conjunto de muitos processos que são realizados por bactérias que degradam na ausência de oxigênio, é claro, né, por isso chama de digestão anaeróbia, a matéria orgânica presente nesses resíduos, tá? De modo bem geral. Se aplica muita digestão anaeróbia para resíduos como estercos e resíduos de processamento, então de abate de diferentes animais, e resíduos da agroindústria também. E esse processo ele é fenomenal, ele é muito bom, porque ele gera 2 produtos principais, que é
o biogás, né, que o professor até comentou agora há pouco, que é um produto que dá para ser utilizado para geração de energia, calor, como combustível e etc. Várias outras possibilidades. E ele gera outro resíduo, que é um resíduo sólido, que é chamado de digestato, que nada mais é do que um fertilizante. Então, ele pode ser usado para várias coisas, mas como fertilizante ele tem um potencial enorme, assim. Para fazer a digestão anaeróbia, como eu falei, se não for um processo pequeno, você precisa de uma infraestrutura relativamente grande, um investimento relativamente grande. O controle do processo ele é um pouco mais complexo do que outras tecnologias, e os produtos você tem que destinar para algum lado, porque são gerados bastante coprodutos, né, com esse processo, o gás e o digestato. O rendimento do biogás, que é o principal coproduto desse processo, ele depende, claro, do que você coloca no biodigestor. Quando a gente fala da aquicultura, o maior rendimento do biogás ele vai estar quando você trata carcaças, depois quando você trata lodos e depois quando você trata águas residuais. Não pensem que basta jogar qualquer um desses resíduos no biodigestor e vai dar certo, porque eles precisam ser misturados, você precisa de uma mistura para as bactérias conseguirem trabalhar. Então, não é simples assim, mas de modo geral, vocês conseguem um rendimento maior quando vocês tratam a carcaça do que outros resíduos da aquacultura. E existem vários fatores de inibição que devem ser considerados. Então, se você tem o lodo de uma aquacultura que é de água salgada, ele vai ter muito mais sódio do que o lodo de uma aquacultura doce, de água doce. Então, a biodigestão já vai ser diferente. A compostagem vai ser diferente? Talvez. Então, tudo depende do que você tem na sua mão e como você consegue trabalhar com isso. A gente vai voltar nisso. Mas, de modo geral, a produção de biogás ela é bem variável e você consegue tirar em torno de 150 a 300 kg de fertilizante por cada tonelada de resíduo que você trata. Então, é bastante significativo e essa pode ser uma boa opção, tá? Passando para a próxima tecnologia, que é o que eu pessoalmente tenho mais trabalhado hoje em dia, é a bioconversão de resíduos sólidos, principalmente, com insetos, e principalmente a mosca soldado negro, que é uma espécie de mosca que está distribuída na faixa tropical do mundo, então ela está naturalmente aí no Brasil. Aqui onde eu estou ela não está naturalmente, então a gente tem ambientes controlados para ela. E como que funciona esse processo? De uma maneira bastante simplificada e bastante rápida para vocês. Vocês estão vendo essa foto aqui, certo? Então aqui a gente tem uma pilha, que é um resíduo. Imagine que sejam carcaças de peixe com vísceras e algum resíduo vegetal, para dar uma misturinha legal assim. Isso aqui é um resíduo, isso aqui é uma mosquinha. A mosquinha ela vai colocar os seus ovos. Esses ovos eles vão eclodir. Tem uma larvinha bem pequena aqui, não sei se você consegue ver. O que a gente faz? A gente pega larvas, coloca nesse resíduo e ao longo do tempo, esse resíduo ele vai sendo consumido. Ele vai sendo consumido, as larvinhas vão crescendo, e depois que elas terminam de crescer, a gente colhe elas para fazer ração de peixe, por exemplo, ração de frango, ração de porco, e a gente deixa uma parte para elas virarem as mosquinhas de novo e a gente ter sempre um processo controlado. Então a gente está aplicando uma engenharia nesse processo para utilizar uma parte do ciclo de vida desses animais, que é a larva. A larva é a ferramenta que a gente faz o nosso tratamento de resíduos, tá? E é assim o aspecto do resíduo. Então, aqui é uma caixinha que tem pão, tem brócolis e outras coisas, de um experimento que eu fiz por aqui. E esse montinho aqui no meio é um monte de larva, tem 10 mil larvas aqui. Depois de 4 dias ele fica mais ou menos assim, depois de 7 dias assim, e 12 dias a gente tem uma biomassa de larvas, que nada mais é do que um produto proteico, riquíssimo em proteínas, na verdade, e gordura, que é utilizado na alimentação de outros animais. Quase todos os animais, menos ruminantes. Por enquanto, o ruminante não pode ser alimentado no Brasil, não pode ser alimentado na Europa e em outros lugares. E, além da larva, da biomassa de larva, a gente tem esse fertilizante, que é um fertilizante incrível também, que pode ser usado na agricultura, né? A cada 1.000 quilos, né, a cada tonelada de resíduo que a gente trata, tem mais ou menos, em matéria úmida, entre 150 e 250 quilos de larva, e mais ou menos 200, 300 quilos de fertilizante. Então, o aproveitamento é bastante grande. Não existe resíduo que não consiga ser 100% aproveitado nesse processo. Então, todo resíduo é convertido. O que a gente acaba perdendo um pouco é um pouco de gás. Então, acaba tendo um pouco de volatilização de nitrogênio e tudo mais. E eu trouxe só esse dado bem rapidinho sobre esse processo, que é de um ensaio que eu realizei aqui também, em que eu utilizei resíduos do processamento de peixes, né, de arenque, que é um peixinho que parece uma sardinha, assim, um pouco maior. Além disso, eu utilizei lodo do filtro,
né, aquele lodo que a gente tira dos filtros de sistemas fechados da aquicultura, e resíduo de produção de alga. Esses 3 resíduos, eles a gente conseguiu tratar eles com essas larvas da mosca soldado e gerou, ó, nesse caso, né, 7 kg de resíduo me gerou 3 kg de produto. Aqui quase 7 kg de resíduo me gerou 2 kg de produto e aqui 9 kg me geraram 3 kg também. Então é muito significativo isso. É uma gestão muito, muito interessante, né? É um processo bacana. E além desse processo, a compostagem é talvez a tecnologia mais adequada e que, honestamente, eu acho que é a que eu mais defendo hoje para o resíduo, primeiro, sendo gerado na produção, principalmente, mas também do frigorífico quando não há um aproveitamento integral da carcaça dos peixes, né, filetados e tudo mais. Então, quando você não faz a farinha de peixe no frigorífico, essa eu acho que é a melhor opção que você tem, porque você aproveita também 100% do resíduo, tá? Compostagem, bem rapidamente, é um processo de decomposição e estabilização de materiais orgânicos com a presença de oxigênio, então é diferente da digestão anaeróbia, esse é um processo aeróbio. E esse processo ele permite o desenvolvimento de temperaturas muito altas, né? Vocês já ouviram falar de compostagem, e degradação desse produto, né, desse material orgânico, que vai gerar um produto final que é umificado, então que é uma matéria orgânica estável, livre de patógenos, teoricamente, e que pode ser aplicado no solo, né? O resíduo da aquacultura, eu diria que ele é perfeito para ser tratado pela compostagem, porque ele é um resíduo que geralmente é muito rico em nitrogênio, né, o resíduo das carcaças, o lodo o lodo dos filtros, e qualquer resíduo do processamento, não só carcaça, mas as aparas e tudo mais, porque geralmente esse é o material mais limitante na compostagem. Então você precisa de mais do que isso da compostagem? Precisa. Mas o resíduo da aquicultura ele é perfeito para fazer esse tratamento. Essa compostagem ela pode ser feita de diferentes formas, né? A gente pode fazer leiras de compostagem que sejam pequenas, que sejam grandes, que sejam manejadas manualmente ou que sejam manejadas com auxílio de maquinário. A gente pode ter uma leira que ela fica paradinha lá e a gente não vai revirar ela tanto, mas que a gente coloca canos dentro dessas leiras, perfurados, para ter uma oxigenação sendo mantida lá dentro e o processo de decomposição ser mantido aeróbio, né? Então com a presença de oxigênio. Tem sistemas fechados também que são muito bons, mas demandam já um investimento bastante alto no controle de gases e no aquecimento e é uma mecanização um pouco mais complexa, mas que funcionam muito bem e são mais rápidos do que esses sistemas de leiras. E existem outras iniciativas também que a gente pode citar. Para compostagem, como eu falei, o resíduo da aquicultura basta? Não. Então a gente precisa do resíduo da aquicultura mais outra coisa. O resíduo da aquicultura ele é muito rico em nitrogênio, como vocês podem ver aqui, né? E eles fornecem esses nutrientes essenciais para o micro-organismo. Mas os micro-organismos, para crescerem, eles precisam de outra coisa, que é carbono. Eles precisam de energia. O nitrogênio eles usam para fazer DNA. E o carbono eles usam para se multiplicar como energia, certo? Então você precisa sempre misturar resíduos de origem vegetal com resíduos de origem animal. Então eu falei, eu defendo esse processo. Mas se na sua produção você não tiver o resíduo vegetal, o que você faz? Já complica, né? Tem que ver se tem algum vizinho tem resíduo vegetal para te fornecer. Se vocês têm uma associação que vocês podem ir atrás desse resíduo, como que faz isso, entendeu? Então é bastante importante considerar o ponto a ponto disso. E para adotar a compostagem, existem 2 cenários principais que eu trabalhei já e que a gente aplica nas produções e que dá muito certo, que são, primeiro, quando você tem um volume muito grande num dia só, você vai montar a sua leira. Então você faz uma camada aqui, né, só uma representação rápida, de um resíduo vegetal, aí você entra com o seu resíduo animal, então os peixes mortos, por exemplo. Compostagem é sempre feita em camadas, tá, pessoal? E aí você entra com mais uma camada vegetal, mais uma camada animal, molha tudo isso, coloca mais uma vegetal e está pronto, e você mantém. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é se você estiver gerando resíduo de pouquinho em pouquinho. Todo dia você tem um pouquinho de resíduo. Como que você faz? Você monta uma leira ao longo do tempo. Então, você coloca o seu resíduo só num pedacinho dela. No dia seguinte, você coloca mais o resíduo em outro pedacinho dela. E assim por diante. E aí vai ser sempre um processo contínuo que você vai levando até
a estabilização completa desse material orgânico. A gente pode conversar mais sobre os detalhes de montagem e tudo mais, mas tem tantos manuais já sobre isso disponíveis na internet que não vale a pena eu aprofundar mais do que isso, mas a gente pode bater um papo melhor sobre isso. E é importante dizer que a compostagem é um processo, como eu falei, aeróbio, né? Então os micro-organismos que estão trabalhando nesse processo, eles são totalmente dependentes desse oxigênio, e se você não tiver oxigênio em todos os momentos da compostagem, que é um processo microbiano, você vai comprometer o seu processo. Então eu tenho alguns detalhes aqui que eu não preciso entrar tanto em profundidade, mas isso aqui é um comportamento padrão de uma compostagem. Vocês estão vendo essas linhas nesse gráfico? Isso aqui é a subida da temperatura ao longo do tempo. Então, essa subida é uma etapa da compostagem, essa descida é uma etapa da compostagem e essa estabilização é outra etapa. Então, é a fase termofílica, fase mesofílica e a fase de maturação. Em cada uma dessas fases existe uma dinâmica de micro-organismo muitíssimo grande e muito significativa que você não pode interromper. Se você interromper, você acaba interrompendo o seu processo como todo, né? Enfim, e eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês só que uma leira de compostagem, ela é grande e dentro de uma mesma leira você pode ter diferentes porções dela, que estão mais quentes, que estão menos quentes, então você tem que sempre revirar esse material para permitir ao longo do tempo que toda a composição desse resíduo é quebrada. Então todos os açúcares, todos os aminoácidos, todas as fibras diferentes que existem no material, elas sejam quebradas para a gente ter um material estável depois. E quando eu falo material estável, é o material que você pode aplicar no solo e ele vai te trazer benefícios. O que é esse benefício? Primeiro, o composto, né, o resíduo tanto o composto da compostagem quanto dos insetos, por exemplo, eles são fontes de matéria orgânica e de nutrientes. Então aqui, ó, todo aquele nitrogênio, aquele fósforo que a gente perdeu no peixe, no lodo, na carcaça, a gente pode retornar isso para o solo depois, aplicando esse composto. Entenderam o link com a economia circular que eu falei? Além disso, tem vários outros benefícios no solo, como aumentar a capacidade de trocas de nutrientes, né, de cátions no solo, reduzir perda de nutrientes por lixiviação, melhorar a aeração do solo. Enfim, é tudo de bom. Minha professora de fertilidade do solo, Amara, ela sempre falava, composto é tudo de bom. Colocou no solo, vai vir benefício, se você fizer da maneira correta, é lógico, né? Mas eu acho essa uma maneira muito clara de explicar o que é uma economia circular mesmo, baseada na gestão de resíduo, e como trazer esses benefícios para a nossa realidade produtiva, né? E aí, comparando essas três tecnologias, eu estou quase acabando já, tem um estudo muito interessante de 2018 que ele compara essas três tecnologias. O que eu devo fazer? A compostagem, a digestão anaeróbia ou tratar com os insetos? A proposta desse estudo é misturar tudo. Então, por exemplo, eu sei que isso é difícil, porque é muito investimento para tecnologia, mas a compostagem é boa? É. A digestão é boa? É muito boa. Mas se você combina as duas coisas, existe uma sinergia entre processos que é melhor ainda do que se o processo for aplicado sozinho. Mas como eu falei, é importantíssimo considerar a realidade local, as limitações locais e o que a gente pode fazer. Se tem o seu vizinho que faz compostagem e o outro faz digestão anaeróbia, será que a gente não consegue combinar tudo isso e depois vender um produto em comum e distribuir esse lucro depois para todo mundo? Pode ser que sim. Você tem condição de fazer só compostagem? Ótimo, faça, porque já vai ser um benefício. Mas combinações sinérgicas também são muito interessantes. Então, para finalizar a minha palestra, quando eu falo de gestão de resíduos na aquicultura, mas isso na verdade se traduz para outras áreas, a gente tem que se fazer muitas perguntas. Vou fazer minha gestão de resíduo, ok. Que resíduo que você tem na sua produção? Quanto que você gera por semana? Quanto que você gera por mês? Quanto que você gera de resíduo? Qual que é a condição desse resíduo? Tem gente gerando outros tipos ou resíduos parecidos perto de mim? Será que a gente consegue tratar tudo isso junto ou não? Vale a pena ou não vale a pena? Existe uma demanda na minha região por composto orgânico, por biogás, por qualquer coisa que seja? Então, tratar resíduo não é só tratar. Fazer gestão de resíduo é o mais legal, que envolve o tratamento. É sempre importante essa gestão para você perceber tudo que envolve para manter a sua
a sua produção da maneira mais sustentável possível. Então, é sempre, não é fácil, não é simples, mas dá para fazer. A mensagem é essa, né? E tem muita gente muito capacitada para vocês consultarem e para ensinarem, para irem aprender com essas pessoas também que estão fazendo isso já nos lugares, para aprender a fazer essa gestão de resíduos. Acho que isso é o mais importante, assim, né? Saber buscar ajuda também, buscar auxílio técnico. Mas enfim, a gestão de resíduos é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito multidisciplinar e tem muito para falar sobre isso, né? 40 minutos é um tempo bom para a gente dar uma introdução, mas a gente tem a mesa redonda depois para bater um papo mais aprofundado sobre algum ponto que vocês tiverem dúvidas e eu vou estar disponível lá então, ok? Então, queria agradecer muito pelo convite, pela atenção de vocês e qualquer dúvida a gente bate um papo então na mesa redonda. Muito obrigado.